Eu nem sabia, irmão, e vai ser gravado, viu? Para ficar arquivado. Graça e paz, amada igreja. Todos estão ouvindo? Está em bom som? Amados irmãos, eu não sei nem como expressar estar aqui hoje, né? Mas quando eu conversava com o pastor e com o Daniele, me veio aquela inquietação. São 3 anos já congregando aqui, certo? E veio aquela inquietação para que eu pudesse falar da minha história da vida real, como diz ele, certo? Para eles, para que eu pudesse chegar até aqui, né? Até os irmãos para falar da minha história. E a minha história, eu tenho certeza que muitos vão se identificar aqui com ela. E eu queria começar, como diz o outro, do começo. Por quê? Porque a palavra diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E nessa noite, a sua memória, a minha memória, vai ser, o Espírito Santo de Deus que está aqui. Eu não vou falar por mim. Não olha para mim. Não olha para o meu defeito. Não olha para a minha falha. Não olha para o meu pecado. Mas sim olha o que o Espírito vai falar através da minha vida hoje. É grandioso, é poderoso. Não vem de mim, mas vem dos céus do alto. Amém? Então eu queria começar pedindo aí a Lítalo, a Pedro, que colocasse aqui na tela. Amém, irmãos? Todos sabem o que é isso? Isso aqui é exatamente um ultrassom de um útero. E esse pontinho preto ali, certo? É o saco gestacional. Onde eu e você fomos gerados. E o que é que a palavra diz, e o que é que o Senhor quer dizer nessa noite a nós? Vamos relembrar, vamos reviver. Que o quê? Que antes mesmo que eu fosse formada, que você fosse formado, que você fosse ficado perfeito dentro do útero de sua mãe, Ele te escolheu. Ele escolheu a mim e a você. A outra imagem. Aqui, olha que coisa linda. Ele te escolheu aqui, ó. Ele me escolheu aqui. Antes mesmo que formasse o olhinho, o bracinho, o dedinho, o pezinho, Ele escolheu a nós aqui. Você consegue entender que privilégio é ser escolhido pelo Senhor? Porque a palavra diz que não foi nós quem escolhemos, mas foi o Senhor quem nos escolheu. Verdade ou não? Quem pode dar um glória a Deus por ser escolhido pelo Senhor? Você foi escolhido. Pode tirar, Pedro. Nós fomos escolhidos. Então eu vou começar a falar da minha história. Ou seja, eu, aos meus 22, 23 anos por aí, eu não sou muito nova não, viu, gente? Meus 22, 23 anos, o que aconteceu? O Senhor Jesus, Ele me escolheu, certo? Escolheu a mim, escolheu a você. Mas Ele também sabia como era que faria para trazer a minha pessoa aos pés dEle. Ele sabia como era que Ele ia alistar o meu nome no exército dEle. Ele sabia. Tinha 2 opções. Ou eu vinha pelo amor, ou eu vinha pela dor. E eu creio que todos que estão aqui, o Senhor tentou, viu, vir pelo amor. Mas eu creio que como eu, a maioria veio pela dor. Aí vamos lá. O Senhor tentou pelo amor. O que foi que Ele fez? Minha avó, mãe do meu pai, congregava na Assembleia, certo? Lá embaixo, perto do canal. E ela orava pela minha vida, ela orava pela família dela, assim como todos nós oramos. Ela orava pela minha vida e quem lembra aqui, talvez, irmã Elisa, não sei. Alguém lembra de um pastor que teve na Assembleia pelo nome de Dedé? Pastor Tiago lembra. Glória. Morava onde, pastor Tiago? Morava na frente da loja de Rosalino. Ou seja, da loja hoje, né? Mas na época era casa. Morava lá. Aí o que acontece?
Ela orando, me chamando para ir para a igreja, me chamando para ir para a igreja, e eu fui lá, me encantei com aquele mundo, era tudo muito bom, penetrava tudo na minha mente, mas aí o diabo vem e diz assim, como é que tu deixa o mundo, e como é que tu vai deixar de ir festa, como é que tu vai deixar das tuas amizades, como é que tu vai deixar de dançar, como é que tu vai deixar de cantar no mundo, como é que tu vai deixar, né? Aí vai e envia o filho do pastor para falar namorar quem? A mim. Aí vou eu namorar com o filho do pastor. Lembra disso, irmã Tiago? Ou não? Aí pronto, só sei dizer que aí vou eu para a igreja, né? Estou bem empolgada, certo? Ir para a igreja, ir para a igreja, ir para a igreja. Mas aí, um belo dia, o que é que eu faço? Termino o namoro com o filhinho do pastor, certo? Vou, como diz o outro, voltar às minhas atividades, né? No mundo. Pronto. Aí o Senhor tentou ou não tentou para que eu viesse pelo amor? Porque não precisava de hoje eu estar casada como não estou. Não precisava de hoje eu não estar casada com o filho do pastor, né? Mas precisava que o que eu ouvi lá tivesse penetrado e tivesse ficado. E como disse aqui o pastor, você precisa crer, e você precisa querer mais ainda do que crer. Porque é ouvindo a palavra que o quê? É verdade, irmãos? Vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Então eu ouvi, eu tive a oportunidade de ir pelo amor, mas aí eu não quis. Aí vamos lá. Aos meus 28 anos, pastor, não vou estar olhando o tempo não, se chegar o tempo, o senhor grita aí que eu... Pronto, vamos lá. Aos meus 28 anos, eu arrumo um namorado, certo? Arrumo um namorado aos meus 28 anos e eu comecei a namorar com ele em fevereiro e eu ia noivar em dezembro. Mas para que os irmãos possam entender, isso foi no mundo, viu? Tá certo? Eu não vou citar nomes porque não convém, eu estou falando da minha história. Certo? Então eu não vou citar nomes. Minha mãe, né, criava uma menina, certo? Ela veio morar conosco aos 6, 7 anos de idade. Então eu tinha ela como irmã, certo? Quando nossos pais tomam essa atitude, ou quando a gente toma a atitude de criar alguém, certo? Se torna da família, não é verdade? Do mesmo jeito que é um filho que não foi gerado daqui. Amém, irmãos? Então, minha mãe, para vocês entenderem, minha mãe criava essa menina, certo? E eu arrumei um namorado em fevereiro daquele ano. Eu ia fazer 28 anos, certo? Aí, um belo dia, ele disse assim, vamos noivar. Era em dezembro já. Em novembro para dezembro, vamos noivar e eu vou e falo, vamos noivar. Eu não sei, o pastor Roberto disse que lembra aqui, num dezembro desse aí, certo? Que roupa nova vinha para o Binhas. Vinha para Binhas. Então, nesse dia, 12 de dezembro, certo? 24 de dezembro seria a festa. Quando chega dia 12 de dezembro, certo? Me vem uma notícia. Alguém usado, abençoado, certo? Por Deus, para chegar até mim e contar algo que ia doer na minha alma. Mas ia me trazer para o Senhor. Como é que hoje eu posso duvidar do trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida, igreja? Não duvida, porque o Senhor te escolheu. E Ele é fiel e justo para completar a obra que Ele começou na minha vida e na sua vida. Ele é justo e fiel. Então, naquele momento, a pessoa chega para mim e diz, o seu futuro noivo está namorando com sua irmã de criação. Aí eu, hã? Isso não pode ser verdade. É verdade. Mas, como o Senhor tem propósito na minha vida e na vida de todos aqui, amém? E é isso. Pelo propósito, por tudo. Ele estava preparando tudo, ele estava fazendo tudo. É por isso que você está aqui hoje e talvez você esteja pensando, mas como é que esse negócio vai funcionar? Entendeu? Eu não consigo entender nada. Está tudo muito dolorido, como diz o pastor. Está tudo muito angustiante, está tudo muito opressivo. E esse negócio, como é que vai ser? Eu não vou encontrar essa paz. Eu olho para um irmão e vejo que ele tem paz, que ele consegue viver. Ele tem os frutos do Espírito Santo e eu não. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer a você que Ele está cuidando de tudo.
Ele não te escolheu à toa, ele te escolheu porque ele sabia que ele estava escolhendo. Amém, amada igreja? Então, continuando, vamos lá. Então, o que foi que eu fiz? Para ter a certeza, né? Porque a gente, numa situação dessa, para ter certeza. Não é algo que você tem que, é impactante. Tem que chegar assim e você sentir. Pronto, vou eu perguntar a ela. Ela é muito novinha, viu, gente? Aí pergunto a ela. Invento lá uma história que ele me contou tudo, certo? Que ele está apaixonado por ela, que ele quer ficar com ela, ele não queria mais ficar comigo, certo? E ela, por ser uma menina ainda, praticamente, vai e conta tudo e fala tudo, certo? Pronto. Vocês estão achando que isso foi demais? Pois não. Tem muito mais. Nisso, o que acontece? Pronto. Noivado terminado, certo? Noivado terminado, tudo conformes. E ela continuou na minha casa, certo? Morando com meus pais, eu tendo ela como irmã, meus pais tendo ela como filha. Mas aí, isso foi em dezembro. Quando chegou do final de janeiro para fevereiro, quem é que sai grávida? Ela. De quem é que ela está grávida? Dele. É o que acontece? Ela sai de casa e vai morar com ele. Certo? Só que aí eles vivem. A menina nasce, ela, né, tem a bebê. A menina nasce com 5 ou 6 meses, há uma separação dele com ela. Amém, amados? Isso aí, o quê? Eu já estou com uns 29 anos, né? 9 meses de gravidez e ela já está com 5, então estou de 29 para 30 anos. Aí o que acontece é que ela não quer a criança. Ela começa a deixar a criança na minha casa, certo? Para minha mãe, porque minha mãe é vó. Certo? Ela começa a deixar lá, ela não tem cuidados sobre essa criança. E um belo dia, eu olho para essa criança que está convivendo dentro da minha casa. Olho para ela. E assim, é maravilhoso eu falar isso, porque eu sinto assim como se fosse hoje, no olharzinho dela, assim, no colo, sabe? E ela olhar para mim e me chamar de mamãe. Sabe? Foi algo ali que nasceu. Então, ela não foi gerada ali, como nós vimos aqui. Mas ela foi gerada no amor. Quando eu olhei para ela, que ela olhou para mim, que ela me chamou de mamãe, ali eu pude entender. Era para mim. Aquela criança era para mim. E sabe quem é aquela criança? É Ellen. Que todos aqui conhecem, o tapetinho inteiro conhece. Que eu crio Ellen. Tem muita gente que nem o pastor disse que não sabia nem que ela não era minha filha. Amém, irmãos? Ou seja, minha filha não, né? Nascida de mim. Então, isso é maravilhoso. Isso é impactante. É sim. Aí agora você pergunta. Como foi que eu cheguei no Senhor? Aí eu cheguei no Senhor como? Eu cheguei no Senhor quebrada. Eu cheguei no Senhor magoada. Eu cheguei no Senhor dolorida. Eu cheguei no Senhor devastada. Mas foi assim que o Senhor escolheu para que eu viesse até Ele. Foi assim que Ele escolheu para que eu viesse pela dor, sim, mas que eu viesse. E eu estou aqui, amada igreja, e você está aqui. Porque você aceitou o convite do Senhor. Porque quando a palavra diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos, você foi escolhido. Então, nesse momento, chego eu no Senhor aos 30 anos de idade. Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que eu dizia à minha mãe: aos 30 anos eu quero ser mãe. Eu acho que é uma idade ideal. A idade de 30 anos, já tenho uma certa maturidade e tudo mais. Eu já tenho uma vida financeira razoável. Então, aos 30 anos eu quero ser mãe. E aí? Eu estava no Senhor? Estava não. Mas mesmo assim o Senhor se comprometeu comigo, porque eu me comprometi com Ele. Eu pedi isso a Ele. Senhor, eu quero ser mãe aos 30 anos. Eu fui mãe aos 30 anos, amada igreja. Quem pode dar um glória a Deus? Eu fui viver a maternidade aos 30 anos, do jeito que eu pedi ao Senhor. E aos 30 anos, eu chego no Senhor. E eu agora olhava para uma criança que dependia de mim. Olhava para pessoas que me magoaram. Pai e mãe dela biologicamente. Então, o que é que eu quero trazer nessa noite? É possível perdoar.
É possível entregar o coração para o Senhor transformar. É possível entregar a tua dor para Ele fazer uma nova história. Eu sou testemunho vivo de uma nova história. O Senhor escreveu uma nova história. E é por isso que eu estou aqui. Aí vamos lá. Agora eu estou no Senhor, amém? Criando uma filha maravilhosamente. Meu orgulho. Morro de orgulho de ser mãe dela. Amém? Mas vamos agora, eu estou no Senhor. Estou congregando. Né? E logo que eu entrei, certo? Também não vou citar nomes de igrejas. Logo que eu cheguei a Cristo naquele lugar, eu fui muito, vamos dizer assim, foi chegando e já indo para dentro da obra. Né? Eu não tive banco, viu, gente? Estou mentindo, irmã Jola? Estou mentindo, irmã Janira? Jascléia está aqui, Diego está aqui. Estou mentindo, irmão Diego? Eu cheguei e já fui para onde? Eu já cheguei, já fui para dentro da obra. Eu vou chegar lá no que eu tenho para dizer sobre isso. Já fui para o púlpito, já fui tomar conta do Ministério de Louvor, já fui tomar conta de um verbo no lar, não, mas era a mesma coisa, grupo familiar. Já fui tomar conta, já fui louvar, já fui tanta coisa e assim vai. Vi irmão Diego nascer na fé, eu não vi, irmão. Então, amados, aí nisso, tudo perfeito, né? Tudo maravilhoso, tudo caminhando, tudo muito lindo. Mas aí, um belo dia, aos 32 anos mais ou menos, 31 para 32 anos, vem uma cruzada estudantil, que eu acho que talvez alguém lembre aqui, que vieram de fora pregar, em Tapetim. Quem lembra? Colocar um filme Jesus, exatamente, um telão com o filme Jesus, certo? Aqui em Tapetim. Aí veio um missionário, veio um monte de gente dos Estados Unidos, certo? Para estar passando nas ruas. E resumindo, tinha um missionário lá, que esse missionário era brasileiro. Aí o que acontece? Ele me conhece, né? Eu conheço ele dentro da igreja, todo mundo e tal, mais. Aí o que é que acontece mais uma vez? Aí o homem quer o quê? Namorar comigo. Aí ele vai e chega e fala namoro. Aí eu vou o quê? Aceito. Aí o que eu tenho para dizer? Olha bem, eu venho de uma história, uma pessoa do mundo que fez tudo isso comigo. Né? Me traiu, pessoas... A gente só se sente traído, irmãos. Só dói bastante. Quando é com alguém que você confia. Quando é com alguém que você ama. Porque uma pessoa que você apenas encontra na rua e dá oi, certo? Mas para doer, para ferir mesmo, que a gente diz assim, eita, doeu essa daí, foi exatamente com pessoas, é exatamente com pessoas que a gente convive, certo? E que a gente ama. Vamos lá. Aí nisso, ele vai, me fala namoro, eu aceito, certo? Quando mais ou menos era de janeiro para fevereiro, na mesma data do outro, viu? E era para a gente casar, certo? De novembro era para casar no papel, certo? Dia 17 de novembro era para casar no papel. E dia 12 de dezembro, era 13 de dezembro, era para casar na igreja. Amém? Aí aqui, para o testemunho ser completo, entendeu? Tem muitas pessoas aqui dentro que sabem disso. Não tem, irmã Diego? Não tem, irmã Jola? Tem, irmã Albinha? Não tem, Janira? Não tem, Jascléia? Certo? Que sabem disso. Aí o que acontece? Aí nisso, vou eu. Está tudo pronto, viu? E eu começo a orar. Senhor da glória, Senhor da glória, Senhor da glória. E todo mundo dizendo, olha, ele para você, você para ele. E eu recebi, entendeu? Palavras, olha, o Senhor manda te dizer que seu marido é esse, é para você, é esse, é esse, é esse. Certo? E eu comecei a ficar confusa. Eu não sabia se era ou se não era. E eu orava e eu buscava. Mas a palavra diz uma coisa. Que tem tudo para ser do Senhor quando a gente encontra paz na nossa decisão. Mas eu não encontrava. E eu orava, e o dia se aproximava do noivado, e o casamento se aproximando. E estou eu sentada, mas ele decidindo quem nós íamos convidar. Certo? Para a festa. 15 dias antes do que eu vou contar. Certo? 15 dias antes está nós. Separando as pessoas que iam ser, preparando os convites e tudo mais. Estou eu na minha casa, na minha belíssima casa. Já tinha loja, já criava Ellen, já morava na minha casa. Certo? Aí o que aconteceu foi que pastor Juscelino, eu disse que não ia dizer nome, não foi? Eita, saiu sem querer. Pronto.
2 pastores chegaram até a minha casa, aí pronto, e disse assim, eu quero conversar com você. Mas eu quero dizer aos irmãos, antes disso, eu oro, eu jejum, eu busco, eu não sinto paz, e o dia se aproxima. Aí eu vou e faço um propósito com Deus. Deus, se o Senhor deixar, permitir que eu chegue até o altar, é porque é de ti. É de ti. Então, eu vou aguardar aqui, Senhor. Eu estou intranquila, eu não tenho paz. Mas aí a gente começa a pensar, será que não é da minha carne? Será que é eu que não estou? A bênção é tão grande, entendeu? A bênção é tão grande que eu não estou com... Ou seja, eu não estou... Satanás está colocando coisas na minha mente, soprando aqui no meu ouvido, certo? Porque eu não sentia paz. Eu digo, é porque a bênção é grande. A bênção é grande. Gente, eu ia tomar conta da igreja, viu? Em Brejinho com ele. Ele era missionário. Então, depois que a gente casasse, eu iria morar em Brejinho e a gente ia tomar conta da igreja. Estou falando a verdade, irmã Jola? Amém. Aí nisso, o que acontece? Quando chegou 15 dias antes, estou eu na minha casa, 2 pastores chegaram, eu quero conversar com você. Aí senta lá, já começaram. Olha bem. Ó, irmã, a gente está aqui para dizer uma coisa à irmã, certo? Mas a gente está aqui para dar apoio à irmã. A gente está aqui para orar pela irmã. A gente vai estar com a irmã. A irmã não vai, sabe? A irmã não vai cair. A irmã não vai... Eu digo, homem, pelo amor de Deus. Diga logo o que é. Eu já estou ficando, olha, ofegante. Aí ele vai... Eita, pastor Roberto. Eita, glória. Eita, Senhor, Espírito Santo de Deus. Escuta essa. Seu noivo foi embora. Seu noivo foi embora. Eu disse, sim, ele foi embora. Ele passou aqui para conversar com você. Ele passou. Ele disse que iria convidar a família dele, preparar o carro, tudo para vir para o casamento. Não, seu noivo foi embora, ele não volta mais. É assustador? Eu tenho para dizer, assustador vem agora. Se ele tivesse me deixado, tivesse ido embora, pronto, não, como diz o outro, né? Me deixado na porta do altar, estava bom ainda. Aí o que acontece é que eles me disseram que ele tinha problemas, não vou dizer problemas, talvez a palavra seja muito forte, talvez, não sei, mas um rapaz, isso ele já estava missionariando, viu? Em Brejinho, já tinha a igreja, ele já estava tomando conta. Um rapaz, né, que era homossexual, morava vizinho à casa dele, não à igreja, viu? Vizinho. E o que acontece aqui? Esse rapaz, pelo amor de Deus, foi o que o rapaz fez? Disse que eu não casava com ele, ó. Disse lá em Brejinho para todo mundo saber, um monte de gente saber que eu não casava não. E que meu casamento ia ser desmanchado, nem que seja na porta do altar, mas ele desmanchava. E ele desmanchou. Sabe por que ele desmanchou? Porque Deus usou ele. Porque quando a palavra diz lá que Deus usou o quê? Uma jumenta? Então Deus usou ele. E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, para contar esse testemunho. E dizer que Deus é fiel em todo o tempo. Aí o que acontece? Ele vai, me contam isso, e na hora que me contam, aí eu começo a rir. Aí eu, gente, irmã está rindo, estou rindo. Porque agora eu estou glorificando o nome do Senhor mais do que antes. Porque agora eu estou aqui, ó, pulando de felicidade, porque o meu Deus ouviu o meu clamor. Porque, meu Deus, porque eu fiz um propósito com Ele e Ele chegou na hora certa, no momento certo, porque Ele não atrasa. Ele só chega na hora certa. Não tem adiantar e não tem atrasar no Senhor. Tem momento certo, hora certa, para tudo é certo. Nós aqui muitas vezes não confiamos nessa hora certa. Que ela vai chegar. E a minha hora chegou. E ali eu vibrava. E ali eu fiquei maravilhada. E estou até agora. Eu acho que vocês estão percebendo que eu estou empolgada para falar isso. Eu estou empolgada para contar essa história. Porque eu sei, amada igreja, que tem pessoas aqui que precisavam ouvir esse testemunho. Todos nós, na verdade, precisamos ouvir testemunho, sim ou não, para edificar. Mas eu sei que tem pessoas aqui que precisam ouvir mais ainda. E eu quero te dizer nessa noite, que se o Senhor Jesus preparou tudo isso, se só uma pessoa
receber nessa noite, se sinta mais do que amada e privilegiada pelo Senhor. Se você é essa pessoa que hoje foi tocada por essa palavra, pensando assim, então eu tenho jeito. Minha história tem jeito. Minha história vai ser mudada. Amém? Porque vai ser mudada. Só precisa você crer e se posicionar, como diz o pastor, se alinhar. Que vai chegar. Pronto. E é isto. Eu agora pensava. Todo mundo em cima de mim. Todo mundo me chalerando. Todo mundo orando pela minha vida. E todo mundo disse, e eu aqui, ó. Tranquila. Porque eu sabia o que eu tinha pedido ao Senhor. Porque eu sabia a confiança que eu tinha depositado nele. Porque eu sabia que aquilo era um livramento. Amém? Então o que eu quero falar nessa noite, né? Parafrasear, como disse o pastor Diego. Você, irmão. A palavra diz que na igreja Jesus vai vir separar o joio do trigo. Existe joio, existe trigo aqui dentro, certo? Então, o que eu queria falar nessa noite, como meu testemunho, com tudo isso que eu passei, eu estava no mundo, eu fui magoada, eu vim para o Senhor, arrumei um namorado, um noivo, certo? Que era no Senhor. E aí? Um missionário. E aí? Ele era, gente, do Senhor? Então, a prova é clara. E aqui, em todo lugar, vai ter aquele que quer e aquele que não quer. Aquele que se esconde, talvez, detrás de algo, certo? Ele precisava ser tratado. Ele precisava ser conduzido, ele precisava declarar, ele precisava ter falado do pecado dele, a liderança dele, ter falado, eu tenho isso, eu tenho essa dificuldade. Amém, igreja? Para que a liderança dele pudesse ter chegado junto com ele e ele tivesse sido liberto. Mas ele preferiu esconder. E Deus, quando deu o livre-arbítrio, foi para isso. Para a gente ter o poder da decisão. Mas decida pelo que é certo, decida. A palavra ainda fala, ainda orienta. Que o quê? Né? Existe o bom e o mau caminho. Mas, pois, escolhe o bom caminho. Amém, amados? E para concluir, o pastor já passou do tempo, eu continuo, não sei que tempo está ali. Vamos lá. Aí agora nós vamos chegar. Quero falar aqui o quê? Eu disse o quê no início? Que eu cheguei e já fui, na minha vida cristã, no começo de tudo, eu já fui para púlpito, eu já fui tomar conta fui ser líder, de ser liderança por onde eu passei. Mas aí, como é que agora eu quero falar de como eu cheguei aqui, no verbo? Eu quero falar agora grandiosamente de como eu cheguei aqui. Aí, olha, 2019, eu tomo uma decisão, né? Não congregava aqui, certo, irmãos? Tomo uma decisão de ir para o banco. Eu quero agora sentir o que é estar no banco. Porque eu não tinha vivido isso. Eu não tinha vivido isso. E você que está aqui chegando, irmão. Você que é jovem, que está chegando nessa igreja. Certo? Aproveita isso. Você não sabe a preciosidade que é estar no banco. No banco é lugar de providência. No banco é lugar de alinhamento. Banco é lugar de proteção. Está aqui o pastor que fala paternidade. Olha bem, a gente falava, nós fomos escolhidos ainda no ventre da nossa mãe, sim ou não? Sim. Uma criança, quando ela nasce, está ali, né? A irmã Silvana esqueci o nome do irmão. Pronto, resumindo, aquela criança ali. Aí o que acontece? Quando você, né? Quem é mãe, quem foi mãe aqui que amamentou, sabe que o primeiro leite tomado, certo? Se chama colostro, sim ou não? E esse colostro é o quê? Toda vitamina, toda proteína, todo fortalecimento que o bebê precisa, está onde? Nesse colostro. Então, você que chegou aqui, que é bebê, ainda é bebê espiritual.
Eita glória. Essa semana, esse mês inteiro falando sobre isso, da gente ser bebê espiritual. Então você que está aqui, que é bebê espiritual, toma desse colostro. E quando você vier, chegar aqui, você vai ver a diferença que é ter passado pelo banco e não ter passado pelo banco. Existem líderes e liderados. Sim ou não? E nós precisamos ser primeiro liderados para depois sermos líderes. Para aquele que tem chamado, para aquele que tem dom. É verdade ou não é? Porque não adianta, como disse o pastor, você vir de qualquer jeito. Como ele disse, quem quiser, quando terminar o culto, me procura lá atrás, porque aí, né, ele vai analisar. Ele vai conviver, ele vai ensinar. E se você tiver chamado, e se você tiver dom, eita glória. Ele vai preparar para você estar aqui, sendo usado pelo Senhor, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu chegava aqui na Verbo em 2020, certo? No final de 2020 eu fiz um propósito com Deus que eu não queria estar mais onde eu estava. E não vou me aprofundar em contar nada. O que importa é que não deu mais, certo? E eu me afastei, fui para o banco em 2019, 2020 veio a pandemia. 2020 comecei a visitar a Verbo, me lembro como hoje, o primeiro culto que eu vim foi no mês de novembro. Quando foi janeiro de 2021, andei em todas as igrejas, viu? Orando e pedindo a Jesus onde ficar. Quando chega em janeiro de 2021, eu entro aqui na Verbo. Lembro como hoje. Quando eu entrei, sentei naquele cantinho ali que está Romário. E fiquei ali, observando, vendo tudo, a pregação, tudo. Eu digo, eita glória. E é nesse lugar que parece que eu quero ficar. E parece que aqui vai ter tudo o que eu estou precisando no momento. E o que era que eu estava precisando no momento? Oh, irmãos. Era ficar no banco. Era ficar no banco e ser tratada. Era ficar no banco, certo? E observar aqueles que estavam acima de mim espiritualmente falando, amém? Porque existe pessoas acima de nós espiritualmente? Existe sim. Porque a medida é derramada de acordo com o que você busca. Então não pode ser todo mundo igual. Devemos nós almejar, querer cada vez mais. Pegar as instruções que estão aqui. Pegar tudo que é falado aqui. Pegar tudo que é dito aqui, trazer para a sua vida e viver, irmãos. Não adianta sair daqui, como diz o pastor, não adianta você sair daqui e você só é crente sentado nessa cadeira. Não pode. Porque não vai fluir, não vai crescer, você não vai chegar nesse nível. E você, às vezes, olha para alguém que está aqui à frente e diz, ixi, como eu queria. Eita, como eu queria cantar igual a irmã toda, eu queria tocar igual o ministério de louvor, eu queria pregar igual o pastor Diego e o pastor Tiago, eu queria tomar conta de pessoas, eu queria isso, eu queria aquilo. Sim, mas você se dispõe. Você pega tudo que é falado aqui pela sua liderança e usufrui disso? Então, eu precisava de banco. Passei 2 anos, 3 anos no banco. 3 anos. 21, 22. 21 eu estava aqui. 22, 23 e 24. Janeiro de 2024 chegou, esse ano. Aí, eu já me sentindo, né, curada, sarada, da forma que eu cheguei aqui. Porque o que aconteceu foi que foi atropelado na minha vida esse plano de segmento, né, que todo cristão deve viver. Todo cristão deve viver banco. Depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso e depois aqui. Tem que viver. E eu não vivi. Mas eu tenho muito a honrar e agradecer a Deus, porque Ele foi muito fiel comigo. Ele foi de uma fidelidade impressionante, porque eu não tinha estrutura. É verdade? Eu não tinha estrutura. Mas eu entendia que se eu clamasse, que se eu dobrasse meu joelho, que se eu buscasse, porque o Senhor disse, eu capacito, eu não chamo os capacitados, mas capacito os escolhidos. Eu atropelei, o negócio ficou atropelado, mas eu tinha um chamado. Eu tinha um chamado, eu tinha sido escolhido por Ele para estar ali. Então, cheguei aqui do banco e hoje estou aqui falando para vocês. Amém?
Mas eu passei 3 anos no banco só olhando e só observando, e só me curando, e só absorvendo, né, o que essa amada igreja tem a acrescentar na vida de todos nós. Tudo. Aqui é pregado um evangelho genuíno, amém? Aqui nós temos líderes e liderados que procuram exercer verdadeiramente a sua posição. Nós temos um pastor, nós temos uma pastora, nós temos Daniel, nós temos o pastor, nós temos o pastor Tiago, nós temos o pastor Diego, nós temos a nossa liderança aqui. Então aceite ser liderado. Absorva o que o seu líder tem de melhor. Aprenda com ele. Porque quando você vier estar no lugar dele, eita glória, talvez você fará maravilhas até maior do que ele fez. Porque Jesus disse que se a gente cresce, a gente faria maravilhas, mais do que ele fez. Então é isso, amados. Então, hoje aqui eu entendo muito claramente para mim, certo? É de uma visão totalmente aberta. O que é estar debaixo de uma paternidade. Alguém que cuida de você. Alguém que toma conta de você. Alguém que se importa com você. A palavra diz, né, a função de um pastor. Que eu não vou entrar em detalhes, não vou citar versículo, não vou citar nada, mas vocês sabem mais ou menos. Que a única visitante que tem aqui é Jandira, e ela conhece a palavra também. Certo? Então senão eu vou perder aqui o que eu tenho para falar. Então vamos lá. Aí a palavra diz que o nosso pastor tem um peso sobre ele. Tem ou não tem? E o peso não é pequeno não, viu? O peso é grande. O peso que tem sobre eles é grande. Certo? Só que aí não cabe. O pastor pode errar? Ele pode falhar? Mas a Bíblia diz que se você se levantar contra a sua liderança, contra o seu pastor e como a liderança no geral, certo? Porque aqui existem líderes e liderados. E o pastor é liderado também, é ou não é? E a preciosidade está nisso. Como ele disse aqui, no último culto. Que ele era liderado também. Que ele não deixaria jamais. Coisas que ele não deixaria jamais de receber na vida dele. Era uma paternidade. Não foi isso, pastor Roberto? Pastor Tiago também disse isso. Que não queria. Irmão Diego também disse isso. Certo? Então não queremos. Porque isso é fortalecimento. Isso é colostro. Certo? Isso é leite. E depois do leite, sabe o que é que vem? Um pouquinho de mucilon nele. Depois que vem uma cremogema nele. Depois vem o quê? Uma comidinha mais pastosa. Não é verdade? Uma comidinha. Então, caminha desse jeito. Vem, você que está chegando. Certo? No Senhor, vem se alimentar pouco a pouco disso. Desfruta de tudo isso que tem aqui. Que é precioso. É precioso o que está aqui, o que se encontra aqui. Então, debaixo dessa paternidade, estou eu. Debaixo da liderança de muitos aqui, estou eu. E eu vou aprender com todos eles. Eu tenho aprendido com todos eles. Eu não estou aqui falando algo, certo, que eu já não aprendi. Eu já aprendi. Se eu estou aqui falando tudo isso, é porque eu aprendi. Está aqui a minha líder do louvor. Amém. Nunca tive o prazer de ser liderada. Estou amando isso. Disse a irmã Daniela, disse a pastor Roberto, homem, pelo amor de Deus, na hora que você vê que eu estou entronchando, que o negócio não está caminhando, pegue na minha mão e diga, chegue cá que eu quero uma conversa com você. Mas você precisa aceitar e querer, entendeu? Ser ajustado. Porque como é que pessoas... E como é que pode bebês, como disse aqui, irmã Toto que pregou quinta-feira aqui, como é que bebês, entendeu, podem tomar conta de bebês? Não pode. Então tem que ter um adulto nessa história, não tem não? Então procuremos nós ser os adultos para recebermos os bebês, amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Então vamos nos preparar, vamos, porque as 300 almas estão chegando. É, pastor? Então, pronto, as 300 almas estão chegando, nós precisamos disso, dessa paternidade, nós precisamos desse acolhimento, nós precisamos dessa liderança.
E eu quero, nessa noite, para concluir tudo isso, e dizer que eu estou aqui como testemunho vivo. E Deus muda história. Que Deus escolheu eu e você, ainda no ventre, para a gente fazer parte de um grande exército. Ele alistou você e você nem sabia. Mas um dia Ele te escolheu, Ele foi lá, Ele te buscou e disse: eu quero você porque eu confio em você. Mas você não pode retroceder. Porque a única pessoa que pode fazer com que os propósitos de Deus e sonhos de Deus não aconteçam somos nós mesmos. Ninguém pode. A palavra diz que o amor dele é incondicional. Para onde irei se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde irei se só tu tem? Para onde eu irei se só tu tem palavras de vida eterna? Então coloca isso na tua cabeça hoje. Pregue assim: Espírito Santo de Deus, faz com que eu não esqueça. Me traz à memória todos os dias como o Senhor me escolheu para estar aqui. Me escolheu para fazer parte desse exército. Me escolheu como soldado. Uns à frente, outros no meio, outros mais atrás. Mas é o exército. Aquele que está mais forte está na frente, aquele que está menos forte está no meio, aquele que está mais fraco está no fundo da fila. Mas como disse o pastor aqui, nós temos que olhar para o nosso irmão e levantar aquele que a gente está olhando que está precisando mais de fé. Precisando mais de uma palavra, de um carinho a mais, de uma mamadeira de leite, seja. Mas olha, tem crente maduro aqui, viu? E se não tem crente maduro aqui, tinha que ter crente maduro aqui, que há muito tempo não está. Essa é a parte. Eu estou 20 anos no Senhor. Eu tenho certeza que aqui dentro tem gente com menos tempo. Tem ou não tem? Talvez até a maioria. Talvez quem tem 10 anos aqui esteja um passo à frente de mim. Sim ou não? Sabe por quê? Porque a pessoa escolheu mais do que eu. Porque a pessoa decidiu mais do que eu. Tomar posse de tudo que o Senhor tem. Tudo que a igreja oferece. Tudo que o pastor oferece. Tudo que o ministério oferece. Amém? E talvez tenha pessoas que estão há mais tempo. Estão pior do que eu. Porque você tem que decidir, igreja. Irmã Toto falava quinta-feira aqui que não adianta você vir para o culto. Aí você vem para o culto 8 cultos, sim? 8 cultos no mês. Aí você vem todos os cultos, falando de religiosidade. Aí você vem, tem 8 cultos, você vem os 8. Aí tem um irmãozinho que vem menos do que 8. Gente, pelo amor de Deus, não estou incentivando a gente não vir para o culto não, viu? Misericórdia. Não é isso. Mas entenda, falando nessa posição que eu estou falando e como ela falou, só que tem pessoas que chegam aqui e não absorvem. Tem pessoas que chegam aqui e voltam para casa do jeito que entrou. Como é que se entra num lugar desse e se sai do jeito que entrou? Não se pode entrar num lugar desse. Sabe por que você vai sair daqui? Se você sair um dia, ou se você sair daqui um dia, do jeito que você entrou, sabe por que é? Porque você não veio buscar. Você veio sentar no banco e assistir um culto, não receber um culto. Você veio assistir, como você senta no cinema e vai assistir um filme. Então é por isso. Mas aquele que talvez veio menos quando chegar aqui, ó, comendo tudo. O pastor está falando, o louvor está ministrando e está recebendo tudo, está comendo tudo. E quando sai daqui diz assim, meu Deus, que maravilha, eu preciso botar esse negócio em prática. Aí coloca. Aí você cresce, igreja. Aí você vai tomar conta de um bebezinho. E tem mais. A quem muito é dado, muito será cobrado. Não tenha medo, não. Não tenha medo, não, porque o Senhor se envergonha daqueles que retrocedem. E você não é daqueles que retrocedem. Coloque isso na sua... Eu não vou retroceder. Nada vai me tirar do amor de Cristo. Porque a palavra dele me garante. A palavra dele me garante que isso não vai acontecer. Amém?
E com relação ao pastor, eu queria dizer uma coisa que eu aprendi em honra aos meus líderes que estão aqui hoje. Eu quero aprender muito com eles, para que um dia, quando ele confiar, quando ele ver que eu estou pronta para liderar, primeiro Deus e segundo o meu pastor, segundo a minha líder, eu estou pronta, ele dizer, pronta agora, você está pronta. Mas a palavra diz que rebelião contra a liderança é como pecado de feitiçaria. Seu pastor erra, seu líder erra. Ele pode cometer falhas? Pode. Ele pode errar? Pode. Aí como é que você vai fazer? Eu vou dizer o que eu faço e aconselho a igreja a fazer. Notei, achei, viu? Achei a palavra. Achei que o pastor exagerou nisso. Achei que o pastor falhou nisso. Primeiro lugar, certo? Achou. Né? Achou. Aí, para onde é que você vai depois de você achar? Será que é eu? Ou será que é meu líder? Será que é eu que estou errado? Será que é eu que estou precisando ser corrigida? Ou realmente será que é ele? Então como é que eu vou saber se isso é só achar ou não? Ora, irmãos. Clama a Jesus e fala assim. É pelo menos o que eu faço. Senhor, meu Pai, eu estou achando que o pastor falhou. Mas fala comigo, meu Pai. Se eu tô achando isso e eu estou certo, eu agora quero orar pela vida dele. Para que ele perceba. Para que o Espírito Santo vá nele lá. Toque nele, que ele entenda que existe uma decisão que pode ser melhor. E dá essa decisão a ele, meu Pai. Mostra a ele. Mas não se contenda com o teu pastor, com a tua liderança. Vai orar por ele. Vai pedir a Jesus que fale com você. Se é você que está achando. E se ele confirmar que realmente é você que está achando, que ele mude o seu coração. Que ele mude a forma de você ver, de você entender aquilo. Então, Senhor, vem aqui, fala comigo. Ele está certo. E se ele está certo, pronto. Senhor, agora fala comigo, meu Pai. Porque eu quero saber. Porque nós podemos falhar. Ele pode falhar. Todo mundo pode falhar. Todo mundo pode errar. Certo? Então, mas aí, em nome de Jesus, não se levanta contra o teu pastor. Porque isso vai trazer maldição para a tua vida. Ele tem um preço a pagar. Ele é responsável por cada ovelha que está aqui. Sim ou não? Ele é responsável por cada ovelha que está aqui. E ele vai. Quando chegar lá, Deus vai, como diz, requerer das mãos dele cada um de nós. Então, se acontecer isso, oremos. Busquemos no Senhor, certo? Ajudar o nosso pastor. Ajudar a liderança da igreja. E olha, aquele que se levantar para pegar no arado, não volta atrás não, meu amigo. Não volta não, meu irmão. Porque é só bênção. Eu vivi todas as dores, certo? Que alguém fala que é impossível no mundo ser curado. A dor da traição, Jesus passou. A dor de ser enganada por pessoas de dentro da igreja. Sim ou não? E eu estou aqui. Feliz da vida com Jesus. Amém? Tenho uma família abençoada, um casamento abençoado. E eu declaro em nome de Jesus que eles vão estar aqui. Eu já vejo cada um deles aqui, sentado nessas cadeiras. E se eu não ver, mas eu vou partir com a certeza que tudo que eu busquei, e que eu clamei, e que eu orei por minha família, ela vai salva. Sabe por quê? Porque quando eu vim para o Senhor, minha avó já estava enterrada. Mas cada oração dela não se perdeu. Cada noite chorando e clamando por mim, por minha família, não se perdeu. Eu estou aqui, eu sou testemunho vivo de oração. Você está aqui porque alguém orou. Porque alguém pagou preço por você. Talvez você nem saiba. Porque muitas vezes a gente adota uma pessoa em oração, como disse o pastor aqui, adota alguém em oração. Clama por aquela vida. Aí você adota e a pessoa nem sabe. Eita glória. Quando der fé, então a pessoa está aqui, a pessoa está em outro lugar. Certo? Porque nós, como diz o outro, mas quiser que seja aqui, viu? Amém. Então é isso, amados.
Se fosse para eu falar, eu conversava com o pastor e com o Daniel, a gente conversou 1h30. Quando terminou, eu disse, meu Deus, eu já conversei 1h30. O pastor me deu 15 minutos, eu não sei nem que tempo eu conversei, está terminando o culto. E certo, então, mas a sensibilidade dele está aqui mais uma vez comprovada. Ele me deu 15 minutos, falta 15 minutos para o culto terminar. Mas ele sabia. E todos vocês vê ou não? O Espírito Santo está aqui? Ele esteve aqui? Ele falou com você? Então dá um glória a Deus.